Como aqui o Alexandre de Moraes tomou decisões, né, que feriram a lei americana, porque ele perseguiu cidadãos americanos, ele perseguiu empresas americanas, ele bloqueou bens de empresas americanas, ele botou Elon Musk de investigado no inquérito das fake news. Então, se infringir a lei de lá, o que cabe lá, o que coube no entendimento do governo americano era sancionar o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que era o que ele estava defendendo lá fora. Ele esperava que ia ampliar isso para... Todo mundo foi pego de surpresa. No momento que ele faz aquelas declarações, que ele comemorou, ele não comemorou. Ele estava dizendo, olha, o Trump fez a coisa certa, mas veio no pacote uma coisa que eu nunca botei na mesa, ninguém nunca imaginava que isso fosse acontecer. Tanto é que logo na sequência eu fui muito questionado pela imprensa sobre isso. Sim. Falou, cara, o Eduardo nunca pediu isso e eu sou contra isso aí. Eu nunca comemorei. Quem vai ser a favor disso, de você punir empresas brasileiras por causa dos desmandos de um ministro do Supremo? E não sei se você lembra, foi nessa época que o Lula estava em queda de aprovação. Sim. E aí ele vem com um discurso nacionalista batendo nisso e aí ele sobe, né? Pois é, você vê como é que a esquerda ela tem ela consegue criar narrativas falsas, né, e enganar muita gente, né? Por quê? Porque o Vilela, o Lula, ele jogou a bandeira do Brasil na lata do lixo. O PT sempre foi isso. Os caras faziam cerimônias aí deles, de PT, esses congressos dele, tocava a Internacional Comunista, não tocava o hino brasileiro. Sabe? Nunca ligou para isso. Sempre teve preferência pela cor vermelha do que pelas cores verde e amarelo. O Bolsonaro pegou essa bandeira na lata do lixo, resgatou o orgulho da gente ser brasileiro de novo, do jeito dele, e sempre valorizou isso. A gente, um militar, ele faz um juramento à bandeira, se preciso for morrer pela minha pátria, e ele é assim. E aí a esquerda constrói essa narrativa como se o Eduardo estivesse contra o país. E é uma maluquice completa, porque ele está defendendo o resgate da liberdade no nosso país, liberdade de expressão, liberdade de imprensa agora que está ameaçada. Então, assim, é uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo. Essa é a nossa luta para defender as liberdades. Por mais que a gente sempre tomasse pancada da imprensa, a gente sempre respeitou as opiniões divergentes. Quando a gente se sentia caluniado, aí você entra com um processo, tem lei que garanta isso. Então nunca houve perseguição por parte da imprensa, nunca houve ameaças. A imprensa, assim como não houve ameaça de Eduardo, de forma alguma, à soberania nacional. Vocês veem como uma derrota quando o Trump recua nas taxações? Não, nas taxações não. E chama o Lula para conversar porque se aproxima? Nas taxações não, porque o próprio Eduardo, depois também, né, com as entradas que ele ainda tem no governo, ele pedia para retirar isso também. Ele ajudou a retirar as sanções, as taxas. Ajudou. Agora, a questão da retirada da Magnitsky foi alguma composição que o Lula fez. Algum acerto? Com o governo Trump. Né? Você imagina qual o acordo que ele fez? Não, o que se diz é que ele, sim, né, deu as terras raras, né, garantiu que daria as terras raras para os Estados Unidos e se comprometeu em combater o crime organizado. Quer dizer, não cumpriu nada. Né? Porque a gente que conhece o Lula já sabe que ele ia mentir, que ele não ia cumprir, porque ele mente, porque ele acha que isso é uma forma de... Ele disse que quer que o Brasil seja destaque mas qual foi o movimento que ele fez aí pra gente poder, por exemplo, com relação a terras raras, né, que são vários minerais ali que são importantes para a produção de chips, por exemplo, são usados em celulares, vai ser o grande trunfo, o grande trunfo que a gente tem aí para as próximas décadas. E a gente tem que defender, explorar isso. Mas é a segunda maior reserva do mundo, sim, né? Só perde para a China. Isso. Mas tem que explorar, mas com transferência de tecnologia para cá, para gerar emprego aqui, não é exportar. Se não tiver transferência de tecnologia, não é como acontece como a hoje. Coreia fez, como a China fez. Vilela, a gente é o maior exportador de minério de ferro para a China. Eu uso sempre a analogia. A gente exporta um navio de minério de ferro e recebe de volta uma canoa de laptop celular. Por que isso não pode ser fabricado aqui, produzido aqui? Isso vale para o café, para tudo. Que volta a cápsula bem mais cara. Terras raras, se a gente não souber como trabalhar também, isso, né? E tem que fazer logo, porque daqui a pouco também, Vila, surge uma nova tecnologia que substitua, que a gente perdeu uma oportunidade ali. É igual o petróleo, é o mesmo raciocínio. Né? Se a gente tem lá o petróleo no subsolo, no fundo do mar. Se não tiver refinaria... Entendeu? Você tem que beneficiar esse produto aqui. E aí faz uma transição para as energias limpas. Né? O Brasil tem um dos países do mundo com maior geração de energia limpa. Então, assim, a gente tem que acabar com essa hipocrisia, a gente tem que ter um entendimento sobre... não é o proteger o meio ambiente, não é deixar as coisas intactas como estão. Você pode tirar aquilo do fundo da terra, debaixo da terra, beneficiar e distribuir de riqueza para o povo brasileiro e também preservar o meio ambiente. Né? Claro. Como o nosso agro faz. Né? Aumentou a produtividade, desmatando menos, porque a tecnologia chegou, novas formas de produzir, o Brasil tem um clima que a gente chega a ter 3 safras por ano. Então, assim, Deus deu essa
essa vantagem competitiva para o Brasil, a gente precisa de tecnologia, de investimento, para poder, enfim, transformar isso tudo, essa beleza natural, esses recursos naturais todos, as belezas naturais que Deus nos deu, em riqueza para a nossa população, que é isso que sustenta, né, o nosso povo. Então, não tem essa de o Eduardo atentar contra o Brasil, contra a soberania, não, pelo contrário. Ele está defendendo lá, assim, a soberania do nosso país. Vocês se conversam? Eu converso com ele sempre. Ele ajuda na estratégia da tua campanha, alguma coisa? Eu converso com ele, como converso com o Carlos, com meu pai, com o Rogério Marinho, que quem é mais próximo grande conselheiro político aqui agora. Você pode considerar. Dos irmãos eu converso até mais com o Eduardo do que com o Carlos. Né? E com o Renan um pouquinho menos, né? A Laura eu vejo quando estou lá na casa do meu pai, e que o Eduardo é de outra geração. Por causa da política mesmo? É por causa da política, por causa da necessidade, muitas vezes, de aparar umas arestas, né? Botar uns panos quentes. Trocar uma ideia de segura a onda aqui, então, vai ali. Porque eu tô falando, o Eduardo tá arranjando briga com todo mundo. Não sei se você tá sabendo, Flávio. Ele é um cara muito preparado. Tá arranjando confusão agora com o Nicolas.